Vamos seguindo aqui então. Determinar rede broadcast, método binário. Todo endereço IP precisa ser acompanhado por uma máscara de subrede. Para os computadores e roteadores determinarem a porção de rede ou subrede de um endereço IP, eles fazem um AND. Lembra lá do, se tu está estudando aí matemática, raciocínio lógico, que a gente tem as proposições lógicas, o E, entre o endereço IP e a máscara de subrede. A gente tem as classes A, B e C das máscaras de subrede. Né? Não, essa não é a mesma coisa que as classes A, B e C lá do endereço IP, né? Do endereço de rede. Aqui é as classes A, B e C da máscara. E a operação AND, né? Eu falei lá da matemática e raciocínio lógico, né? Que tem a conectivo E. E lá a gente tem V e F, né? Aqui a gente vai ter 1 e 0. Nessa operação AND, aqui, qual é a regra lá do E, né? Do conectivo E? Só vai ser verdadeiro o resultado quando as duas proposições são verdadeiras. E é a mesma coisa aqui no nosso AND com números binários. Ao invés do verdadeiro, a gente tem o 1 e o nosso falso aqui vai ser 0. O resultado só vai ser 1 quando as duas proposições aqui forem 1. 1 AND 1 é 1. 1 AND 0 tem um 0 aqui, vai ser 0. 0 AND 1 é 0. 0 AND 0 é 0, certo? Então, imagina aqui, ó, ao invés de 1 e 0, imagina aqui V e F. Agora sim, como eu disse, né, a gente vai separar aqui os concurseiros das Coca-Cola. Digamos que a questão aqui, ó, deu esse IP aqui, e esta máscara. Né? A gente vai primeiro converter ele para número binário, e depois vamos fazer isto fazer o AND. 192 aqui então, ó. Vamos ver aqui, 128 mais 64. Isso vai dar 192, né? Aqui, ó. O 1000000, né? A gente pegou aqui, ó, 192. É isto aqui em binário. Vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto. Ó, eu fiz isso aqui. 192 deu isso aqui em binário. Agora, o próximo octeto. Agora, o próximo octeto aqui vai ser 100. O 100 a gente vai pegar o 64, mais o 32 vai dar 96. 16 vai passar, aqui vai dar 96, aqui. O número 100, então, ele vai dar isso aqui, ó. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Então, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. O 10, próximo octeto. O 10 vai ser aqui, ó, 8 mais 2. O resto é 0. Temos então 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. 10, 10. 1, 0, 1, 0. E depois temos o 33. 33 vai ser o 32 aqui, mais o 1. E o resto, 0. 0, 0, 1, 0. 1, 0, mais 3 zeros. Me perdi. 1, 1, 2, 3, 4. E o 1. Este aqui é o endereço IP, então. Esse aqui é o endereço IP em número decimal, e este é o endereço IP em número binário. Agora a gente vai fazer a máscara. Mesma coisa. A máscara é um pouquinho mais fácil. A gente não precisa ficar convertendo tudo. O que eu falei anteriormente, a soma dessa toda a tabela aqui é 255. Então, tudo vai ser 1 aqui para 255. Aqui, ó. 255, 255, 255. Tudo isso, esses três primeiros octetos vão ser 1. Então, temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto. Próximo octeto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto. Próximo octeto, né? 4, 5, 6, 7, 8. Ponto. O último octeto é 0. 0 é sempre 0. É tudo 0 aqui, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora a gente vai fazer o AND disso aqui. 1 com 1 é 1, né? 1 com 1 é 1. A gente tem 0 aqui. Ó, a gente vê que sempre, aqui embaixo a gente sempre tem 1, né? Então aqui onde for 1, vai ser 1 aqui. Onde for 0, vai ser 0. Então a gente vai repetir, ó. 1. Agora aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. A gente tem 4 zeros. 1, 0, 1, 0. Aqui a gente tem 2 zeros. Não, aqui a gente vai ter tudo 0, ó. Aqui embaixo é tudo 0, né? A gente vai ter tudo 0, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, o que eu fiz aqui? O IP. Eu peguei aqui o IP em número decimal. Transformei para binário. Peguei a máscara em número decimal. Transformei para binário. Depois a gente faz o AND, que é o E. Onde é 1, vai ser 1 com 1, o resultado é 1. 0 ou 1, 0. Onde tiver 0, o resultado é 0. A gente viu aqui, ó, que aqui embaixo esse resultado, até aqui, ele repetiu exatamente isso, né? Se ele repetiu isso aqui, aqui, repetiu esse octeto aqui, repetiu esse octeto aqui, aqui, então quer dizer que até aqui, ó, ele vai ser igual. 192, ponto 100, ponto 10. E aqui, por último, nosso AND deu tudo 0. O que eu fiz aqui? Que inferno que eu fiz aqui, professor? Eu descobri o endereço da rede. A questão me deu um IP qualquer dessa rede, me deu a máscara dessa rede, e eu descobri o endereço dessa rede. O endereço dessa rede é 192.100.10.10. Este é o endereço da rede. Qual é o endereço, primeiro endereço válido? Qual é o primeiro endereço que eu posso cadastrar um dispositivo? 192.100.10.1. Este aqui é o endereço da rede. Este aqui, este endereço .1, eu já posso colocar um computador aqui para ele utilizar este IP. E o broadcast? O broadcast, ele é um broadcast quando ele é utilizado geralmente para mandar a mesma informação para todos os usuários da rede. Eu costumo dizer que o broadcast é aquele vizinho ou vizinha, a fofoqueira, que ele manda tudo para todo mundo. Como é que a gente faz isso? A gente pega os zeros do último octeto e converte em 1. Então vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo 1 aqui vamos ter 255. Endereço de broadcast, novamente. Esse primeiro octeto vai ser igual isso aqui. Esse último octeto vai ser 255. A gente converteu, deu tudo 1. Então vamos ter então 192.100.10.255. Esse é o broadcast, esse é o nosso vizinho fofoqueiro que a gente vai mandar uma informação e ele vai mandar para todo mundo da rede. Qual é o último endereço IP válido que eu posso cadastrar um computador nisso? Vai ser 1 a menos do broadcast. 192. Eu vou botar aqui embaixo. 192, 100, 10, 254. O que isso significa? A gente tem um endereço da rede, 192.100.10.0. Nosso primeiro endereço IP válido, que a gente pode colocar um dispositivo, 192.100.10.1. Nosso último IP válido dessa rede aqui, que a gente pode cadastrar um dispositivo, 192.100.10.254. Isso quer dizer o quê? De 1 a 254 a gente pode conectar dispositivos nesta rede, certo?
Então, quando a banca perguntar qual é o intervalo de redes de IPs válidos, tu vai ter que fazer tudo isso e vai ter que descobrir isso no final, certo? Estou vendo aqui. Temos este IP aqui, ó, 192.168.0.34. Ele é um IP de classe C. Agora a gente tem uma máscara 255.254. Veja que no anterior, né, era 255.0, agora a gente tem 224. Então a gente vai fazer a mesma coisa da aula anterior, do vídeo anterior. A gente vai converter isso para binário. Então, aqui, ó, o IP 192.168.0.34, ele vai dar isso aqui, então. Convertendo um octeto por octeto, indo naquela nossa tabelinha lá que a gente fez. Convertendo, ele vai dar isso. 1, esse monte de 0 aqui, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Esse monte de 0 no meio aqui, ó, tem um 0 aqui, e 0 aqui é tudo 0. O último octeto, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Depois a gente tem a máscara da subrede, 255, 255, 255, 224. A gente tem assim, eu botei esse barra 27. O que significa isso, barra 27? Barra 27 é a quantidade, então, de dígitos 1 que a gente tem nessa nossa rede, nessa máscara de subrede. Barra 27 quer dizer que a gente tem 27 uns aqui. Isso significa, então, que a gente tem um endereço de 27 bits, certo? De 27 bits para a rede. Esse monte de 1 aqui, ele está identificando para nós o endereço da rede. E depois desse B27, né, a gente vai ter o 28º bit, que vai ser um 0, o 29º bit, aqui, ó, o 28º bit é um 0, o 29 aqui é um 0, 30 é outro 0, 31 e 32 zeros, ok? E o AND aqui no final, ó. Quer dizer, então, que isso aqui, o AND disso aqui com essa máscara deu este resultado AND aqui. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, esse monte de 0, 0, 0, 1 e esse monte de 0 aqui. Esse foi o AND, ok? O que a gente consegue pegar disso aqui? Isso aqui, então, ele identifica a rede, esse monte de uns. O 0, ele identifica os hosts, né? A gente tem, então, 2, sempre vai ser base 2, porque a gente está falando de binário, né? 1 e 0, 1 e 0. É sempre base 2. Elevado ao número de hosts que a gente tem. Quantos bits de hosts a gente tem? Temos 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5, isso aqui vai dar 32 hosts. 32 hosts a gente vai contar com broadcast e com o endereço da rede, né? Então a gente vai ter 30 IPs válidos. Por quê? A gente tem 32, só que nisso a gente tem o broadcast e a gente tem a rede. Esses dois a gente não conta, então 32 menos 2, temos 30 IPs válidos. Nessa rede, então, a gente pode configurar 30 computadores, 30 dispositivos. Ok? Qual é o endereço da rede? A gente fez o AND aqui. A gente converte, coloca esses zeros e uns lá naquela nossa tabelinha e a gente descobre que o endereço da rede é esse aqui. 192.168.0.32. Qual é o intervalo de hosts válidos? Já vou falar disso. Qual é o endereço de broadcast? Vou fazer esse aqui primeiro, o endereço de broadcast. A gente viu aqui que a gente tem 32 hosts, né? 32 hosts válidos. Como é que a gente desconta, como é que a gente vê isso aqui? A gente vai somar o 32, que é o último bit aqui, ó, esse último octeto 32, e a gente vai somar o 30, porque a gente tem 30 hosts válidos. Mais o 1, que esse 1 vai ser o próximo endereço, vai ser o broadcast. Então, 32, que é o seu último número aqui, né? 192.168.0.32. Este é o endereço da rede. A gente vai somar com 30, porque aqui a gente descobriu que a gente tem 30 hosts válidos, 30 IP válidos. A gente soma com 30 e mais 1, porque mais 1 vai ser o broadcast, ok? Porque esse aqui, ó, 32 mais 30, ele vai dar aqui no 62, né? Ponto 62. Ponto 62 ainda vai ser um IP válido para configurar um dispositivo. A gente soma mais 1, o 63, vai ser então o endereço de broadcast. Então 192.168
063, ele é o endereço de broadcast, né? O nosso vizinho fofoqueiro que eu falei anteriormente. Agora sim, qual é o intervalo de hosts válidos? O intervalo de hosts válidos é o que está entre isso e isso. O que está no meio desses dois aqui vai ser o endereço de hosts válidos que a gente pode configurar dispositivos. Como é que a gente faz? O endereço de host válidos. A gente pega primeiro 192, a gente copia todo esse primeiro, né, aqui, ó. 92, 168, 0. Ponto. Isso aqui vai ser igual, certo? Nossos hosts válidos vai ser esses últimos aqui. A gente pega o endereço de rede, que é 32, e soma mais 1. Lembra? O primeiro host válido, o primeiro IP válido para configuração de dispositivo é o próximo endereço seguido do endereço de rede. O endereço de rede é .32. Nosso primeiro IP válido aqui vai ser 33. O nosso último IP válido vai ser um IP antes do broadcast. Nosso último IP antes do broadcast é 63, né? 192, 168, 063. Esse é o nosso endereço de broadcast. O último IP válido para configurar um dispositivo vai ser o .62. Então vai ser 192.168.0.63, 62, né? Este é o nosso intervalo válido aqui, ó, 192.168.0.33, 192.168.0.62. Esse é o nosso endereço, esse é o nosso intervalo de IP válido. Isso significa o quê? Nosso primeiro IP válido é 0.33, o segundo IP válido é o 0.34, o terceiro é o 0.35, 0.36, e assim vai indo até o 0.62, vai ser o nosso último IP válido, certo, gente? E com isso a gente encerra, então, esses nossos cálculos de IP, de broadcast e de endereço de rede. Se ficou...